Não tem problema nenhum em errar. Porque só erra quem faz. E no Brasil a gente é muito condenado por errar. Mas eu, assim, defendo. Sigo errando. Mas a gente precisa errar rápido, errar barato e não errar nas mesmas coisas. E se errar, gente, não tenha medo de erguer a mão e falar, deu ruim aqui, me ajuda, me direciona. Tenha a humildade de se posicionar. Reconhecer. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer, quando a gente está assim um pouco desprovido da sabedoria e do conhecimento, é apontar um dedo e arrumar o culpado. Você sabe que você fez bagunça. Aí você quer tirar do seu. Cadê a autorresponsabilidade? O que eu aprendi nessa minha jornada, gente? Você pode ter muito dinheiro, você pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo, você pode ter lido os melhores livros, os melhores mentores, você pode ter assim, o melhor conhecimento técnico, mas se você não entender de pessoas, se você não falar para o coração das pessoas, a sua tese, a sua filosofia não vai se sustentar. Por isso que eu falo, boca fechada mata. Então a gente precisa assim, ensinar tudo que sabe. E quanto mais a gente ensina, mais talento você desenvolve, mais vidas você toca e mais rápido você cresce. Café Brothers, episódio 49. E hoje eu tô aqui com os meus brothers aí, Netão, seja bem-vindo. Salve, rapaziada, mais uma vez aí. E ele apareceu, cara! Salve, galerinha! Meu amigo José da Sabrina, né? Um beijo, Sabrina, pra você. Episódio 49. E antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero convidar vocês, galera cafezeira. Nos siga lá no YouTube, se inscreve no YouTube, né? Continua seguindo a gente no Instagram, né? Breve, se Deus quiser, vão ter nossos cortes, né, meu Thiago, diretor? Torada. Saindo do forninho, hein? Quero mandar um beijo pro meu amigo Álvaro, pro meu amigo Tamioso, que não tá aqui com a gente hoje, mas eles estão guardados no nosso coração. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje eu tô aqui com a nossa convidada, o nome dela é Roberta Barrios. Gente, olha, eu até tenho que fazer uma ressalva aqui, vocês me perdoam se eu errar aqui, porque a mulher é uma enciclopédia humana, cara. Ela falar pra você, ela chuta o escanteio e corre pra cabecear, cara. Vamos lá, ela é diretora corporativa da Agrícola Canadá, formada em Direito na faculdade na Unigran, da turma de 2001. Ela tem MBA em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Liderança. Na FGV, Fundação Getúlio Vargas, esse MBA dela. Analista comportamental e DISC. Mentoria de desenvolvimento, carreira e sucessão familiar. Ela também faz parte do Núcleo de Mulheres do Agro. Mãe da Lara e esposa do Gardel. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigada pelo convite, meninos. É uma honra, né, fazer parte, ser convidada de um projeto tão bacana, tão legal, que vem trazer muita informação, insights. Eu acho que faz com todo carinho, que a gente tire a bunda da cadeira e faça alguma coisa. Porque são verdadeiras aulas da vida real. E por muito tempo, a gente não tinha esse acesso a tanta informação. Se você quisesse viver uma experiência como essa, que eu fui vendo nos outros episódios, assim, outros convidados brilhantes, com histórias sensacionais, você tinha que montar num carro, ir para a capital, montar no avião, ir para São Paulo. Então, acho que essa oportunidade que vocês estão trazendo aí de trazer essa mentoria da vida real é muito bacana. Nossa, então, quero parabenizá-los aí pelo projeto e falar, galera, assistam todos os episódios, porque tem muita coisa bacana para agregar, seja na sua vida pessoal, profissional, espiritual, aí nas atitudes. Então, meninos, parabéns pelo projeto. Arrasou, hein? E gratidão pelo convite. Obrigado, Roberto. Vamos gravar. Já matou o charado aqui, já acabou. Nossa, hein? Roberto, me diz uma coisa, o que te trouxe aqui em Maracaju, ou você já é filha de Maracaju? Gente, eu amo Mato Grosso do Sul, é o meu estado do coração, mas eu nasci em Aguaí, interior de São Paulo. Sou paulista. Aguaí, onde fica Aguaí. Uma conterrânea minha aí, ó. É sério? Não sou de Aguaí, sou de Guararapes, São Paulo. Então vou contar. Assim, pra gente ficar mais fácil a localização. Tem Campinas, aí Campinas vem Pirassununga, Aguaí. Então, meu pai dizia que era nordeste de São Paulo com sul de Minas. E aí viemos parar nesse estado próspero, abençoado, que eu amo. E Que ano que você veio parar aqui em Maracaju? Olha, eu não me recordo exatamente. Não, Maracaju há uns 26 anos atrás.
Aí você chegou, a Roberta chegou aqui em Maracaju e ela foi fazer exatamente o quê? Roberta chegou, ainda era uma jovem, sonhadora. Cheguei aqui já cursando a faculdade, eu fiz um ano de letras, mas eu não queria letras, gente. Vou contar um segredo pra vocês, o meu sonho era ser desembargadora. Olha aí, cara. Aí eu falei, vou fazer a tal da faculdade do Direito. Aí no outro ano eu fiz, graças a Deus, acho que a letras me deu uma base muito legal, fiz uma redação top, fui aprovada em Direito. E na jornada, assim, fui me encantando, muito legal. Eu falo, já tinha uma tendência por pessoas, fui, assim, descobrindo. Eu falo, na faculdade a gente descobre, não são amigos, são verdadeiros diamantes que a gente leva pra vida, né? E fui fluindo. E cheguei em Maracaju, já entrei na Agrícola Canadá, na recepção. E eu brinco, né, o meu jargão, da recepção à direção. Olha, cara, que Legal. massa. O povo acha que é da noite pro dia, né? Galera, então você que tá ouvindo esse episódio, ou vai assistir esse episódio, eu quero só dar uma ênfase. Nós estamos de frente com uma pessoa que, assim como você, jovem, que hoje tá na recepção, tá trabalhando ali como todos nós aqui já fomos office boy, tá no primeiro, cara, presta atenção, fica ligado, fica conectado nessa história, porque é de verdade, não é uma fake news. É vida real. Então, e aí comecei na recepção ali, meninos, e falava assim, na minha cabeça, bom, eu preciso comer, eu preciso pagar a faculdade, então eu vou ficar aqui até eu me formar. E depois eu vou zarpar, porque o direito é minha vida, né? Então, uma outra curiosidade, gente, eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. O que uma pessoa com 16 anos de idade sabe de futuro, do que quer ser? Mas a minha geração, ela que era a geração, você tinha que sair da escola, fazer o colegial e imediatamente ir para uma faculdade. Senão porque Deus me livre se você não fosse. Senão você não ia ter sucesso. Não, e outra, né? A cobrança dos pais. E você, assim, eu fui moldada. Meu pai e minha mãe sempre falaram que a ordem era essa e que eu não invertesse. E uma característica muito forte minha, gente, é o respeito. A hierarquia. E depois eu fui entendendo como lidar com isso, né? E vou deixando aqui umas dicas, mas com muito respeito sempre. E no decorrer da faculdade, eu comecei ali na recepção, e eu me recordo que eu ia vendo oportunidades, e eu falava assim, gente, eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar mais, eu acho que eu tenho muito mais capacidade. De assumir mais responsabilidade. Isso, e assim, gente, pensa 25 anos atrás, uma mulher... eu já era, assim, muito visionária, muito inquieta. E eu fui vendo que tinha muitos espaços dentro da Agrícola Canadá para ajudar no crescimento. Porque o que é muito forte numa distribuição no começo? Há 25 anos atrás, o comercial, né? E aí você precisa desenvolver toda a parte de pessoas, você precisa ver o que precisa para ter uma porta aberta, porque eu falo, são muitas licenças, muitas obrigações, a gente é muito visado por conta da nossa responsabilidade. E eu sempre levantando a mão, pedindo desafios e fui assim, foi fluindo. Quando chegou no 5º ano de Direito, me formei, tudo certinho. Uma jovem, saí da faculdade com 22 anos de idade. Eu penso, já imaginou se eu tivesse feito Direito com a cabeça de hoje? Mas era para ser assim e eu honro muito, né, a minha história e quem eu me tornei. E aí eu falei, gente, infelizmente eu sou guerreira, não sou herdeira. Não ia rolar eu sair do meu emprego para fazer estágio, porque eu precisaria fazer um estágio, eu precisaria adquirir maturidade, maturação, isso é muito importante em qualquer carreira. E para isso eu tinha que estagiar de graça. Então, como que eu ia comer, como que eu ia pagar as contas? Como que você ia se manter, né? Como que eu ia me manter? Que é a realidade de muitos jovens. Exatamente. E nisso eu fui expandindo a consciência e fui vendo tanto de coisa bacana que tinha ali dentro da Canadá ainda para eu continuar crescendo, né? Aí fui abraçando as situações. Abriu uma vaga no faturamento, eu não tinha noção nenhuma daquilo, falei, meu Deus, e aí? Tinha feito colegial, eu lembro que um dos meus companheiros falou assim, Roberto, é só apertar botão, é computador. Vamos agarrar. Jogou lá, eu falei, eu lembro que eu me falei, talvez eles não se recordem, mas eu falei pro seu Fernando e pro seu Busato, eu quero a oportunidade e se eu não der conta, vocês me devolvem pra recepção. E ali me joguei no faturamento, algo totalmente novo.
Confesso pra vocês que às vezes as pessoas romantizam, falo, tinha final de semana que eu passava chorando, porque naquela época não era tão moderno, tão interligado como é hoje. Eu lembro que as fichas de semente a gente controlava nas fichinhas de padaria, máquina de datilografar. Putz, cara. Às vezes você passava um número errado de uma inscrição, o caminhão ficava preso, vindo com semente. Meu Deus do céu. E assim, e aquilo tudo eu sempre tive um lado muito interessante, que eu acho que precisa ser estudada. Eu nunca vi, assim, a desgraça nas coisas. Peraí, isso aqui vai me ensinar alguma coisa. Eu chorava, eu me descabelava, eu tinha, assim, muita responsabilidade em não trazer prejuízo. E isso eu tenho até hoje, porque eu falo, é legal ser diretora, é legal estar num cargo de liderança, mas o dinheiro é seu. Você tem que ter uma dor de dono, você tem que olhar para as coisas com muito respeito. Né? Então, essa responsabilidade acho que sempre foi uma coisa muito forte minha, e assim, a lealdade, fazer as coisas com excelência, né? Como se fosse pra você. Exato. E eu entendo, meninos, que assim, eu sempre fui uma autodidata, porque há 25 anos atrás eu já cuidava disso, eu já fazia as coisas. Eu lembro que eu fazia muito afirmação positiva, eu tinha uma agenda que eu escrevia tudo que eu queria ser, o que eu via pro futuro. E escondido. Porque assim, pensa 25 anos atrás, você mostrar isso pra alguém, ia te internar, né? Ia falar, você tem problema, você é maluca, isso não é pra você. E tá tudo certo, porque era a informação que nós tínhamos lá atrás. Mas você via uma realidade e se imaginava naquilo. Eu penso assim comigo, Netão, assim, a gente fala muito assim, sabe, em relação a treino e musculação, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre admirava o Netão, assim, poxa, eu quero ter o shape dele. A disciplina. E como que eu vou fazer? Eu trouxe ele pra perto de mim, cara. Entendeu? Então, eu caminho com ele e ele vai me ensinando aquilo que ele sabe, ou a gente aprende junto, e aí a gente vai trilhando o mesmo caminho, porque quando você mentaliza uma coisa e você visualizou na sua mente, é possível. Eu sempre falo, se você teve a visão, não tem como desver. Aquilo é seu. Vai depender de você tirar a bunda da cadeira e acreditar. Porque as pessoas falam, se Deus quiser eu vou ter. Na minha visão, gente, e tudo que eu tô falando aqui é o meu ponto de vista, não tá escrito na pedra, né? Não é a minha intenção agradar, mas é a minha trajetória. Então, espero que contribui de alguma maneira. Então, Saiu do faturamento? Aí, saí do faturamento, teve a oportunidade que a gente, assim, a Canadá sempre olhou muito para desenvolvimento, sempre olhou muito para crescimento. Aí o seu Luiz Fernando trouxe de São Paulo, isso há milhões de anos atrás, um amigo dele que trabalhava com consultoria, já para estruturar alguns processos. Então, o consultor falou para ele, seu Luiz, precisa de alguém que entenda um pouco mais da Canadá. Aí, quem que estava lá? Quem que levantou a mão? Falei, eu quero acompanhar esse projeto aí de consultoria. E aquilo já brilhava meus olhos, porque eu via que era um processo de melhoria contínua, envolvia pessoas, trazia resultado. E eu gosto muito de resultado, começo, meio e fim. Eu vou falar para vocês, eu me enfio em cada espiga, que eu falo, meu Deus do céu, por que eu entrei nisso? Aqui? Mas eu não largo o osso no meio do caminho. Porque eu acredito muito assim, se você se enfiou lá, você vai terminar. Porque nós somos, assim, especialistas em não terminar. A procrastinação está muito grudada no ser humano. E eu luto com ela constantemente. E ela não vai abandonar, porque quando você vai para um próximo nível, vai ter uma procrastinação ali, porque você saiu da sua zona de conforto e você não conhece. Então, ela vai tentar te segurar. E aí as coisas vão se tornando mais difíceis, de fato, né? E aí porque é isso você que vai faz a de gente... fase, né? Uma coisa que você frisou que é interessante, e aí entra nessa questão que você falou de estar próximo de pessoas que você quer melhorar. E assim, a questão, a empresa que ela tá, tem pessoas à frente que deram oportunidade para ela evoluir e crescer. Né? Se você tá num ambiente que não acontece isso, que não tem pessoas que pensam da mesma maneira que você não consegue sair. Por mais que você mentalize, porque a gente não faz nada sozinho. Ambiência, gente. E vou te falar, Neto, também não adianta romantizar, e não foi sempre assim. Né? Eu honro demais, eu falo, um dos meus maiores mentores de vida, sem dúvida, é o seu Fernando Seu Busato. Mas eu não tive sempre essa autoridade, essa autonomia em implementação. O que eu precisei provar para eles? Que eu estava pronta, que eu tinha capacidade, que eu era uma sangue azul. Estava disponível. Estava disposta a pagar o preço. E outra, no ramo da distribuição, assim, a cargo de direção, quantas mulheres tem no Mato Grosso do Sul? Pouquíssimos, né? Então, assim, não vou romantizar, se para um homem é complicado, imagina para uma mulher. Então, você tem que, assim, estudar, você tem que estar preparado, você tem que ser muito bom, você tem que mostrar que você conhece.
E quando você começou, né, Roberto, era um ambiente totalmente masculino, né? Muito. Até hoje é, se pegar analisar, né? Totalmente, Lógico, a proporção, mas antigamente era só masculino. E por só isso que eu homens. acho que aí me dá assim, meu coração fica muito quentinho, porque eu acredito muito que eu deixei um legado. Eu ajudei a abrir essa porteira, eu ajudei a construir isso. Hoje, eu falo com muito orgulho, a Agrícola Canadá é, assim, referência para... Nós temos um projeto da Adamar, que é um dos nossos distribuidores, nós somos referência no Brasil em gestão de pessoas e gestão humanizada. E o Recursos Humanos é um pilar que está debaixo da minha diretoria. E acho que isso aí vem ensinando muito para a gente. E trazendo aí o que o Xandó falou e o que você também disse, Neto, é a modelagem. É uma coisa assim que eu aprendi muito cedo, eu já modelava e não sabia, e isso vai acelerar o nosso processo, porque às vezes a gente fica só olhando o que a gente não tem, né? E você encontra isso em alguma pessoa, e a maioria das vezes o que a gente faz? A gente vai criticar. E o que eu aprendi? Não, peraí, o que o Ifran tem de legal, que eu admiro e que eu posso fazer? E eu stalkeava a sua vida, para ver o que você fez e eu ia lá e fazia igual. Então, a modelagem também já era uma coisa que eu usava muito. Fui descobrir agora, quando eu, conheci muito mais de perto esse mundo de desenvolvimento humano, de mentorias, né? De andar nessas imersões que eu faço questão de estar, porque ali também é um boom para nossa cabeça e faz com que a gente saia da zona de conforto, né? Deixar bem explicado pro pessoal que modelagem não tem nada a ver com inveja. Não, modelar, na minha leitura, não sei se vocês compartilham da mesma visão, é pegar o que a pessoa tem de bom e trazer para sua realidade e aplicar. E eu faço pegar muito uns amigos isso. candango aí e se espelhar nele também não dá, né? Assim, né? Porque entra em ambiência, o que a gente discutiu aqui também, né? E aí a Roberta estava lá, saiu do faturamento e qual que foi o próximo passo? Fui para analista de consultoria. Aí fiquei ali, acabou aquele processo, implementamos algumas coisas, desenhamos alguns processos, aí eu fui para a parte de crédito e cobrança, cadastro, a parte de CPR. E eu nunca me esqueço, gente, também outro segredo. Eu acho que fiz os melhores cadastros da minha vida, porque eu odiava fazer cadastro. E eu fazia com tanta primazia para que eles não voltassem, as pessoas até elogiavam. Aí eu comecei a gostar, falei, não, acho que dá pra, né? E aí as coisas assim que eu não amava fazer, eu fazia primeiro e assim, e dava meu sangue para aquilo não voltar para minha mão. Que Deus o livre, né? Eu tô conversando com você aqui, Roberto, e tem passado um filme na minha cabeça. Uma visualização do que aconteceu comigo. Mas eu quero só fazer um adendo aqui, que talvez você já entenda isso, mas só para quem não está entendendo direito, ou só para a gente contextualizar, é que dentro desse game que você está hoje, você, vamos dizer assim, você atuou em todas as posições. E aí você entende ele como um todo. E aí, então, desde você entrar, dar o bom dia para a recepcionista, eu já andei nesse cargo. Eu sei como ela está se sentindo. Eu vou lá no faturamento, eu sei como a galera do faturamento tá. Hoje é um dia legal, hoje eles receberam uma conta. Hoje eu passar no RH, o RH não foi tão bom hoje, porque eles demitiram uma pessoa hoje. Tiveram que desligar esse colaborador. Aí quando eu sento na minha mesa de diretor, eu entendo todo o jogo, e quando eu entendo todo o jogo e participei desse processo empiricamente, faz todo o sentido e aí te dá uma dimensão em 3D para você administrar isso de dentro para fora e não de fora para dentro. Total, você disse tudo e eu sempre gosto de trazer isso. Eu tive em todas as camadas da pirâmide, no operacional, né, no tático e no estratégico. E às vezes, assim, as pessoas olham as coisas através da ótica delas, com a percepção que elas têm. Então isso, graças a Deus, me dá um pouquinho mais de sensibilidade para eu entender cada colaborador. Exatamente, cara. Isso aí faz toda a diferença. Com certeza. E assim, Xandó, uma coisa que eu gosto muito de fazer, todos assim, geralmente é aos sábados, eu chamo todos assim, eu converso com um por um na minha sala. Você tem que conhecer a história, você tem que conhecer o que faz o coração dele bater. Porque às vezes você coloca um talento numa vaga que não tem nada a ver, você está matando o talento, você está matando a tua empresa. Então eu honro muito essa minha trajetória, que isso me possibilita ter esse olhar diferenciado. Entender, né, todo o jogo. Então, muitas vezes, eu acredito que o empresário precisa ter essa percepção. Né? E outra, gente, time é reflexo da liderança.
Não tem jeito. Não tem jeito. Muitas vezes as pessoas falam, porque são incompetentes, não dão bom dia, estão se matando. Mas a pergunta é, como que tá a tua cabeça, gestor? Como que tá a tua cabeça, empresário? É claro o que você espera. Você sabe aonde você quer chegar em 5, 10, 15, 20 anos? Seu time sabe disso? Qual é a tua missão, a tua visão, teus valores? É claro para eles? Porque, Xandó, eu falo, um time interage, um time se apaixona pela causa quando ele levanta de manhã e tem a certeza para onde ele está indo. Ele tem segurança, ele acredita nas pessoas que estão ali dentro, ele acredita na liderança dele. Esse é o papel do líder. Pertence, o pertencimento. Então, isso tudo também a jornada foi me trazendo. Porque tem que ter clareza. Às vezes a gente fala assim, mas por que eu vou falar tal coisa para recepção ou para zeladora? Gente, todo mundo ali é fundamental e é time. E quando tem unidade e a gente sabe o foco, né? Quando se é comunicado, ninguém segura um time engajado e apaixonado pela causa. Uau, isso que eu trago massa, de reflexão. Hein? Então aí, só pregando esse teu... A gente vai abrindo, né? Vai falando um monte de coisa. Com certeza. Tem uma palavra, né? Tá lá em Coríntios, que diz assim que todos nós fazemos parte de um corpo, né? E todos nós somos membros que fazem parte de um mesmo corpo. E cada membro, mesmo sendo pequenininho, tem a sua devida importância, né? E muita importância. Então você já viu quando você bate o dedinho na beirada da cama? Nossa Senhora. Ele é importante pro corpo, senão não tava lá. Uhum. É responsável pelo equilíbrio. Então quando eu falo com o meu time, tanto aqui a galera aqui do café, quanto o time lá da minha empresa, eu falo assim que os pequenininhos, ou o cara que tá num cargo menor, ou a galera, tipo assim, o Thiago Torado, às vezes ele não aparece, ele nunca aparece aqui, mas ele é muito importante para nós. Se ele não tiver ali atrás, o trem não roda, entendeu? Uhum. Então assim, eu tô apresentando aqui o café, mas todo mundo sabe apresentar. Porque o dia que eu não tô aqui, o outro vai apresentar, entendeu? Então, quando você deixa... É isso que você traz aqui. Deixa clareza pro time e o propósito. A gente vem aqui porque a gente entendeu o propósito. Sensacional. Então a gente vem, acontece comigo ou semigo, a coisa anda. Então quando você entende isso, eu acho, não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho muito prazer e muita alegria quando o café roda e eu não tô. Isso que eu ia trazer, essa reflexão. Sabe como você sabe que você é um bom gestor? Porque outra coisa, gente, tem diferença entre gestor e chefe. O chefe ninguém aguenta, o chefe precisa rever o conceito dele. E essa semana até encontrei um chefe, peço que Deus abençoe e abra aquela mente. Mas a alegria de um gestor é saber que o time roda sem ele. A empresa não para de faturar, os clientes não param de estar lá. Você sabe que você tem alguém que vai fazer com que está multiplicando a tua visão, o teu legado, o que a tua empresa quer fazer. Então, acho que uma boa liderança não é mais centralizadora. Foi-se o tempo que você centralizava. Hoje você precisa de uma liderança mais ombro a ombro, é claro, com muito respeito e hierarquia, cada um sabendo o seu papel claro, mas não fazer com que uma empresa pare quando o proprietário ou o gestor, a pessoa que faz aquilo girar, né, em relação à hierarquia não está. Então isso é uma prova viva de que sua liderança está sendo verdadeiramente aproveitada e multiplicada. Legal. Então, pode falar. Não, assim, eu tenho uma maneira que eu penso que a liderança em si, ela, na verdade, ela serve para engajar, para desenvolver e para inspirar as pessoas. Eu creio muito. Entendeu? Então, assim, o papel do líder é esse, porque Jesus foi assim, né? Jesus, o que ele veio? Na verdade, ele veio buscar o melhor de cada um e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Nada mais. Jesus, ele não fez ele fez por nós, mas ele fez com que as pessoas também fizessem. Isso aí que é o interessante. O Café Brothers não é nada, é só uma marca. Por quê? Porque sem pessoas o Café Brothers não acontece. Então, não é pessoas, propósito. Eu acho que a pessoa vem antes do propósito. É você colocar as pessoas certas nos lugares certos. E pessoas precisam de pessoas. certeza. Então, acho que cada vez mais a gente precisa reconhecer isso. Porque se você não olha para isso, gente, se a sua liderança é tóxica, se o ambiente não ajuda, se você não se desenvolve, eu vou falar para você, o seu time, ele vai estar o tempo todo de olho no mercado. E você tem dificuldade de formar um time. E eu falo isso com muita alegria, porque o nosso turnover é baixíssimo.
Os nossos colaboradores estão com a gente há muito tempo. Então, Essa palavra que você disse, só para a galera entender, é a rotatividade, né? isso. Porque eu entendo isso. Como a gente trabalha mais ou menos há 17 anos no agro, e eu percebia quando uma fazenda era uma fazenda muito boa de trabalhar e quando uma fazenda era tóxica, era péssimo de trabalhar, cara. A rotatividade é monstruosa. É alta, né? Entendeu? Uhum. E aí, só que o que acontece? No agro, tá produzindo, tá dando certo. Uhum. Quando que o produtor entende que tá dando errado? Quando dá uma frustração de safra, um negócio, ele tá ruim. Aí o cara começa a abrir o olho, não, tá produzindo bem? Muitas vezes, assim, não tô dizendo que são todas, né, mas o cara às vezes não dá a importância ali de dar uma melhorada no alojamento, dar uma melhorada na comida, dar uma condição pro pessoal ter melhor ali um lazer na fazenda, porque o cara vai segunda e vem no sábado, né? Então, ao passar do tempo, as coisas foram acontecendo, que outras fazendas foram melhorando, e aí foi melhorando o nível, entendeu? E eu percebi nitidamente, né? que baixou a rotatividade nas fazendas. Nessas fazendas onde foram melhorando, por exemplo, colocaram um ar-condicionado no alojamento. Antigamente tinha 2 banheiros para 50 caras tomar banho. Aí quando foi melhorando, foi baixando a rotatividade. Só que eu, com esse meu olhar, eu fui trazendo isso pro meu time. Legal. Entendendo isso. O que eu posso fazer para gerar uma melhor condição para minha equipe desenvolver? É melhor ferramenta? É um uniforme melhor? É um carro melhor? O que eu preciso fazer para trazer para o meu time? Porque é muito fácil, e você como gestora, você vai concordar comigo, eu acredito, identificar o erro dos outros. Mas e olhar como que eu posso aprender com o erro? Exatamente. E para contextualizar isso de uma vez, acho que o Álvaro não sei se foi isso que eu disse com o Álvaro, mas a grande diferença entre sabedoria e inteligência a inteligência é você aprender com os seus erros. Você passa por aquilo, e aí você sofre aquele dano, aquele erro, e futuramente você não comete o mesmo erro. Isso é inteligência. E a sabedoria é você observar o erro do outro, ver onde ele está errando e aprender sem passar pelo erro. Isso é sabedoria. Não sei se você compartilha essa ideia, vivenciando isso. Eu gosto muito dessas duas palavras, a sabedoria, né? E o... Inteligência. Mas eu falo que a sabedoria, e eu uso a palavra conhecimento, que no frigir dos ovos acaba estando relacionado com a nossa inteligência. Porque eu falo, o que isso traz para nós, sabe, Xandó? Traz clareza. Porque as coisas que eu não sei, o meu ponto cego, não tem como eu tratar. E muitas vezes você acha que tá tudo bem. E aí, quando você se permite fazer essa reflexão, peraí, e outra coisa, o que me incomoda muito no outro, ou em algum lugar, eu preciso olhar para mim. E aí eu falo, tendo a sabedoria de olhar para isso e buscar aquele conhecimento, lapidar a minha inteligência, eu falo que a gente vai ficando muito mais forte e seguro. Porque a fortaleza e a segurança vem a partir do momento que eu vou combatendo a minha ignorância, a minha falta de conhecimento, talvez a minha inércia. Então, tá muito relacionado. E, assim, ter esse radar, assim, aprender, né, com os erros alheios é muito bacana porque, assim, encurta caminho, né? E outra coisa, não tem problema nenhum em errar, porque só erra quem faz. E no Brasil a gente é muito condenado por errar. Mas eu, assim, defendo, sigo errando. Mas a gente precisa errar rápido, errar barato e não errar nas mesmas coisas. E se errar, gente, não tenha medo de erguer a mão e falar, deu ruim aqui, me ajuda, me direciona. Tenha a humildade de se posicionar, reconhecer. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer, quando a gente tá assim um pouco desprovido da sabedoria e do conhecimento, é apontar um dedo e arrumar o culpado. Você sabe que você fez bagunça, aí você quer tirar do seu. Cadê a autorresponsabilidade? Cara, isso é tão chato isso. Cara, outra coisa. Gente assim, cara, já tá com 35 anos, já tá com 30 anos, já tem anos de empresa, cara, e o cara não amadurece. Fica na Tenta criança. achar um culpado, tenta achar um negócio. Cara, olha pra você, cara, o erro não é do outro, o erro é seu. E é como o Netão foi muito feliz, cara. Assim, se o meu time tem sucesso, o crédito é meu. E se o meu time tem fracasso,
eu sou o culpado daquilo. Exatamente. Entendeu? É simples assim. Não tem jeito, você tem que olhar para dentro de você. Mas o que eu vejo dentro desse assunto de as pessoas não assumirem a responsabilidade é aquela geração que eu tinha falado, do mimizento. Aham. Eu aponto o dedo pro outro, eu culpo o outro, é porque eu não tive essa oportunidade, é porque minha mãe não me deu isso, é porque eu tava bem e meu carro quebrou, é porque As desculpas. o cara arruma uma desculpa pra tudo. E eu tenho um cara que eu gosto muito dele, o Luiz Hermínio, ele diz assim, que quem é bom em dar desculpa Não é bom em mais nada. não é bom em mais nada. Uhum. E quem é bom também em arrumar uma desculpa, ele é ruim de arrependimento. Uhum. E o arrependimento ele é importantíssimo para você não errar de novo. Porque assim, ó, só É um alerta, né? a palavra pecado, vamos dizer, significa errar o alvo. Você tem um alvo, então você errou o alvo, então no caso você pecou. E quando você não tem esse arrependimento claro no seu coração, isso eu estou falando numa área espiritual, mas você pode contextualizar para tudo. Para tudo. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um subordinado teu. Roberto, eu errei. Eu errei e a culpa é minha mesmo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas estudo uma forma que eu quero reparar esse erro. Cara, você desarmou a pessoa. Você desarmou, eu já vivenciei isso na pele. Uhum. Um colaborador meu bateu uma máquina, e a máquina é caríssima as máquinas, Sim. são caríssimas as máquinas. E eu cheguei no proprietário da fazenda e falei, olha, o meu colaborador, nem falei com ele, ó, batemos a tua máquina lá, a responsabilidade é minha, eu quero saber como que eu posso fazer pra gente resolver esse problema. Cara, o produtor rural olhou pra mim assim e falou, não, cara, vamos arrumar aí e tal, depois a gente vê. Mas se eu tivesse jogado a culpa no menino... Uhum. O menino é responsabilidade minha. E aí, se eu não assumo isso, eu ia arrumar uma procrastinação pro cara, eu poderia até resolver na hora. Mas o que aconteceu comigo? O produtor olhou pra mim e falou, cara, se esse cara assumiu essa responsabilidade que vai me custar aí 5, 10 mil reais, ele não vai me negar uma conta de R$1 milhão. Quer dizer, eu posso confiar nele. Exato. Credibilidade. E foi libertador pra mim isso. E uma coisa muito linda, assim, que fica aí também de aprendizado e reflexão para aquelas pessoas que querem liderar, que querem crescer, que querem aprender. Gente, quanto mais a gente se dispõe a fazer alguma coisa, mais vulneráveis a gente está. E tá tudo certo. Não adianta, assim, você ter medo de não saber fazer, ter medo de falar que você errou, ter medo, às vezes, de falar que você não tá apto para fazer aquele trabalho. Então, acho que quanto mais a gente traz a nossa vulnerabilidade, mais a gente cresce. Então, não tenha medo, né? Porque às vezes as pessoas não abraçam alguma coisa porque falam assim, eu vou ser exposto e vão ver as minhas fraquezas. E, de novo, eu falo, quando você toma consciência das suas fraquezas, você consegue atacá-las. É o nosso ponto cego. E se eu não sei, o que eu posso fazer? Então, acho que esse reconhecer, esse levantar a mão, ir lá falar e outra... excelente o posicionamento do seu colaborador. E muito bacana o seu, porque muitas vezes a gente não coloca líderes e gestores preparados para receber isso, né? Aí vai falar, putz, você fez isso, não sei o quê. Então, às vezes o colaborador que era encorajado, se ele tem um líder tóxico que não está preparado, que não está desenvolvido, ele vai podar esse talento, de continuar trazendo a verdade. Porque o que acontece muitas vezes nas empresas? As pessoas têm medo de falar com o líder. Porque o líder joga, o líder não é transparente, o líder tem medo. Manipula. Exato. Aí não podemos nem chamar de líder, né? É chefe. Aí não podemos nem chamar de líder. E assim, é uma coisa assim que eu quero trazer muito lá da minha era, as pessoas tinham dificuldade de ensinar. E foi uma das coisas que eu falei, eu não vou deixar minha boca fechada. Porque eu tinha dúvida, eu tinha sede de conhecimento. E quem ia me ensinar? Aí eu tinha que correr atrás... sabe lá onde, né, de conhecimento, de experiência, de não incorrer nos mesmos erros. Por isso que eu falo, boca fechada mata. Então a gente precisa, assim, ensinar tudo que sabe. E quanto mais a gente ensina, mais talento você desenvolve, mais vidas você toca e mais rápido você cresce. E mais rápido você aprende também. E mais rápido você aprende. Essa questão de ensinar é muito não importante. retenha nada, José. Eu, nada. assim, eu não tenho dó. Chega uma pessoa nova lá na empresa, né? Cara, eu ensino tudo que eu sei. Porque assim, tem muita gente que abraça tudo
Pra não, assim, não vou ensinar porque se o cara aprender vai fazer melhor que eu Tem e eu vou perder meu cargo. Cara, não, ensina. A pessoa tem que fazer do melhor jeito, ter o seu melhor. Então, ensina da melhor maneira. Deixa a pessoa aprender, o negócio vai rodar sem você uma hora ou outra. Se você não abraçar tudo e não ensinar nada, pra que, né? Então, E assim, se você pra que abraçar você vai reter tudo, você também vai ser impedido de crescer. Não consegue fazer nada. Você não né? consegue porque você tem medo. Eu já conheci chefes, assim, pessoas, time, que nem tira férias de medo de deixar ali o vazio e alguém mostrar algum talento ou falar que alguma coisa que aquela pessoa vinha escondendo debaixo do tapete ia aparecer. Pelo amor, gente, assim, nós somos únicos, mas ninguém é substituível. É verdade. E às vezes você tá num lugar, assim, num lugar errado. E eu falo, a gente tem que estar em lugares onde a gente é esperado e respeitado, não Verdade. tolerado. Então, se isso está acontecendo, reveja, você não é uma árvore. Eu tô aqui no café, tô sendo respeitado. Acabou o café. A hora que eu for tolerado, não, brincadeira, né? Quer falar? Não, eu quero falar. Eu acho uma característica importante de um líder, que acho que a gente não observa tanto, é o autoconhecimento. Uau. Por que eu falo isso? A pessoa, se ela não autogerencia, se ela não auto se conhece, ela não tem como liderar outra pessoa. Concordo plenamente. Se ela não controla as suas próprias emoções, né? Porque Justamente. eu falo por conta disso, né, cara? Às vezes você tá com um baita de um time na tua mão, mas por um descontrole emocional, cara, você perde teus melhores jogadores, cara. Entendeu? Por exemplo, só compartilhando rapidinho hoje, eu cheguei numa máquina que a gente tinha feito uma manutenção e tal, e eu tenho certeza que foi um dos meus colaboradores que deixou alguma coisa fora do lugar lá, e eu fiquei muito puto na hora. Mas eu preciso gerir as minhas emoções e aí conversar com eles da melhor maneira possível para que isso não se repita, mas eu tenho que deixar claro que houve um prejuízo. Com certeza. E alguém vai Comunicação. pagar. Isso. Só que, cara, não posso chegar dando murro na mesa, apontando o dedo na cara, acusando o cara, porque daí o que acontece? É o que você disse. O cara se retrai. Mas você pode fazer isso, mas você erra e você aprende. No começo você deve ter feito isso. Ah, que todo com mundo certeza. faz. Acho que o X da questão é reconhecer. É justamente, reconhecer Né? o erro. Entendeu? Então eu vejo isso aí. E outra coisa, só pra... Eu acho que a gente vem de uma geração que, isso que o José falou, ficou muito evidente pra mim. As pessoas não ensinavam, cara, por conta de ter medo da pessoa tomar o teu lugar. Verdade. Entendeu? Você tá, tipo, com 25, 26 anos, trabalhando com um cara ali, batendo na casa dos 40, o cara fala assim, não, eu vou ensinar esse cara, pô, esse cara já tá na minha cola aqui já, ele vai me passar. E quando a gente tem essa mentalidade que é ensinar sem reservas, eu acredito na lei da semeadura. Muito. Tudo aquilo que você plantar, irrevogavelmente você vai ter que colher. Eu acredito. Entendeu? Então, se você plantou coisa boa, não importa se o cara te sacaneou. Eu ensinei, eu já passei por isso, ensinar a gente a trabalhar e o cara lá querer tomar meu cliente. Parte, aham. E aí o cliente chegar em mim e falou, serve pra você, cara? Obrigado. É o tempo que a gente passou junto, a escolha é tua. Entendeu? Então, daí até me surpreendi. O cliente falou, se não serve pra você, também não serve pra mim. Uhum. Eu falei, então eu vou dispensar esse colaborador e tal. E ainda foi bem massa, que eu nem tinha dinheiro pra mandar o cara embora. aí eu falei pra ele assim, você não me adianta o dinheiro pra mandar ele embora? Aquela história. E o cara me adiantou o dinheiro, cara. Me deu dinheiro, verdade. Isso é real. Não, O cara me deu dinheiro e falou aquela assim, história, não. você ensina o cara a nadar e ele quer te afogar depois, né? Verdade. E ele me deu o dinheiro e falou, não, se não serve pra você, não serve pra mim, cara. Fiquei surpreendido. Mas por quê? Eu fui muito franco com ele. Falei, não, se serve pro senhor. O cliente, você tem, eu tenho isso comigo. Você tem que deixar ele muito à vontade para ele se sentir livre e ele escolher onde ele quiser. Eu acredito também. Tem duas metodologias que eu penso comigo. Se aquele cliente que ele vem pelo preço, a hora que ele encontrar um preço menor, ele também vai embora. Uhum. Agora o cara que ele vem pela fidelidade, pela qualidade do serviço que você presta, vocês vão passar muita tempestade junto. Mas lealdade. o cara não te larga. Não mesmo. Não, porque ele acredita no seu trabalho e aí tem muita conexão, né, de valores. Porque não é nem preço mais. Começa a ser valores. Mas, Neto, isso que você trouxe é uma coisa que eu bato muito na tecla, que às vezes as pessoas falam, isso é balela. Gente, liderança, resultado, qualquer coisa que você for fazer hoje que envolva pessoas, eu defendo que o autoconhecimento é um dos principais pilares. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo agregar e somar na vida do outro. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho uma expansão de consciência e eu consigo olhar para a minha empresa, para a minha família, para a sociedade, fazer isso aqui que nós estamos fazendo, porque nós podíamos simplesmente estar na nossa casa,
né? Nem aí. E o que nós estamos fazendo aqui? Trazendo uns pontinhos de inquietação nas almas que forem nos ouvir aí e quiserem aprender um pouquinho com a gente, né? Nós estamos aqui trazendo a nossa vulnerabilidade e também o nosso sucesso para transbordar na vida de outras pessoas. E isso faz parte o quê? Da certeza, né? Do autoconhecimento que a gente quer continuar ensinando. Porque, de novo, eu falo, né, gente? Quem ensina aprende 2 vezes. Né? Quem aprende não depende e maior é o que serve. E quanto mais você faz isso, mais a prosperidade volta para você. Uau, que massa, hein? Só pra gente finalizar esse top aí, eu pedi pra dar uma pausa. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que diz assim, ele diz, que das minhas feridas saiam poder para curar. Então, o que acontece? É a nossa vulnerabilidade, o nosso fracasso, o nosso erro, quando você expõe ele, cara, isso te deixa tão humano, cara. E isso não te faz menos humano, cara. Isso atrai as pessoas pra você, porque, cara, aconteceu isso com você, cara? Conecta. Aconteceu comigo também. E aí a gente vem lá naquele primeiro episódio lá, né, que a gente falou lá, a dor conecta as pessoas, cara. E a nossa dor serve de remédio para outras vidas. E isso vai ser sucessivamente. Então que a gente não pare, né? De olhar, de transbordar, de ajudar, de segurar na mão e de levar as pessoas com a gente. Legal. Roberto, então você tá lá naquele caminho lá, deu o trampolim e foi para o cargo de diretora. Que dia que você assumiu o cargo de diretora, você lembra? Olha, isso é importante frisar, é uma jornada. Esse ano, em setembro, eu completo 25 anos de Agrícola Canadá. Às vezes, né, a gente vê, diretora corporativa, então é uma trajetória, é uma jornada. Aí nós falamos ali do crédito e cobrança, eu comecei, aí criou-se um cargo coordenadora administrativa, porque eu fui vendo todas as coisas assim que precisava ser desenvolvido, que precisava ser implementado, que ainda faltava, e comecei a trabalhar nisso, né? E como diretora corporativa, esse cargo chegou para mim em 2020. Depois de que a gente abraçou esse projeto aí junto com a Damad de Gestão de Pessoas, lá tem o SGD que a gente fala, que é onde você é avaliado. E as minhas competências foi comprovada que estavam no patamar, numa entrega de diretoria. E não tinha mais o que fazer. Ou seja, a oportunidade chegou, mas você estava preparada. Eu estava preparada. Porque o que vale frisar, meninos? Eu não parei de estudar em momento algum. Eu não me acomodei. Porque é muito fácil eu ficar lá falando, mas o José Fran tá crescendo, o Neto tá crescendo, nada tá acontecendo para mim. Mas o que eu tô fazendo para que as coisas me aconteçam? Então, nos últimos 10 anos, eu não sei o que é zona de conforto. Nunca morei nela, né? Não sabia, né, que já era essa alma inquieta, mas é uma coisa assim, acho que eu não sei nem se eu já falei antes aqui, mas o que eu me preocupo muito? Enquanto líderes, nós somos, assim, responsáveis, nós temos uma parcela de responsabilidade na qualidade dos nossos pensamentos, da nossa visão, de como a gente direciona pessoas. Porque, às vezes, as pessoas tomam aquilo que você fala como verdadeiro. Então, você tem que ter muito conhecimento, muito discernimento, muita luz para direcionar pessoas. Porque aquilo pode ser a verdade da vida dela. Então, a gente não pode parar de expandir a consciência, de estudar, de aprender. Porque, muitas vezes, assim, eu temo muito que a gente pegue a nossa dor, né? A nossa ira e, às vezes, emita algum direcionamento equivocado. Então, isso não pode acontecer. Então, todo profissional que trabalha com pessoas, seja na gestão de uma empresa, seja professor, seja terapeuta, qualquer pessoa que vá direcionar outras pessoas, ela tem que tomar muito cuidado para não pegar a dor dela e a visão dela e trazer aquilo para outra pessoa que vai tomar como verdadeiro. Então, é um trabalho, assim, muito delicado. Exige responsabilidade. Exige muita responsabilidade, exige muita sabedoria. Você não pode colocar o seu ego, você tem que ser imparcial. Quando você vai para um feedback com um colaborador, você não vai apontar com o dedo, você não vai falar é você, é sempre nós, como você disse ali, no plural. Você tem que ter, assim, uma leveza nas palavras. Porque o que eu aprendi nessa minha jornada, gente? Você pode ter muito dinheiro, você pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo, você pode ter lido os melhores livros, os melhores mentores. Você pode ter, assim, o melhor conhecimento técnico,
Mas se você não entender de pessoas, se você não falar pro coração das pessoas, a sua tese, a sua filosofia não vai se sustentar. Não se sustenta, porque não conecta com as pessoas. Então, assim, você tem que ter um discurso que você fale no coração, que você fale para a alma das pessoas, tá? E que elas se sintam verdadeiramente, assim, olhados e escutados. Porque hoje você disputa a atenção com tudo. E acho assim, a maior falta de respeito é você não olhar nos olhos, é você ficar no telefone. Então, quando alguém sentar na tua frente, esteja 100% presente. A gente faz muita questão disso, de estar os nossos convidados aqui, as pessoas estarem aqui, a gente está 100% conectado com a pessoa aqui. Isso é muito importante. Porque assim, ó, mais do que você estar aqui sentada, eu estar 100% disponível para te ouvir. A escuta ativa. Isso. E tudo que você está falando, por exemplo, às vezes você vai ter um colaborador, né, na tua empresa, e é um cara muito jóia, muito bacana, mas você percebe que há um mês, há 40 dias, o cara caiu o rendimento. E você, puxa, acho que vou ter que mandar esse cara embora. É uma mentalidade antiga. A mentalidade atual, cara, chama esse cara e ouve esse cara. Às vezes esse cara não tem uma abertura para falar e ele tá com um filho doente. Uhum. Às vezes esse cara tá o casamento arrebentado dele, cara. Uhum. Ele só precisa de ouvir e uma direção pro cara realinhar a direção dele. Aí o cara volta pro jogo. Exatamente. E antigamente era uma mentalidade que não serve pra mim, indo embora. Não, eu falo assim, nós temos que esgotar todas as nossas ferramentas e possibilidades. Aí se você esgotou tudo, a pessoa não recebeu, porque também, gente, nós tem limite. Aí você promove o mercado de trabalho, porque verdadeiramente... Promove o mercado. Não ela não tem que estar ali, não está conectado. Vai ser disponibilizado, né? Porque assim, vai existir muito. Deixa eu te falar uma coisa, assim, cara, que eu tenho comigo já aprendendo com o que a gente disse de sabedoria e inteligência. Eu percebo assim, Zé, se o cara é mandado embora de uma concessionária, N marcas, esse cara não posso trazer ele pro meu time. Porque o melhor lugar que tem para trabalhar é a concessionária. Não manda ninguém embora. Só manda embora quando o cara é muito ruim. E a concessionária ainda investe, desenvolve processos, ensina, cara, né? Entendeu? Investe mais, entendeu? Então eu já percebi. Às vezes chega um amigo meu e fala assim, ó, fulano de tal foi desligado de tal concessionária, você não quer ajeitar pro teu time? Fala, cara, da concessionária o cara saiu, velho. Não. Eu trabalhei lá dentro, mano, eu sei que ela tem todas as condições para crescer, cara, todas as ferramentas. E isso tá muito relacionado assim, gente, eu acho que nós estamos assim passando por um processo que a conta não fecha. Acho que nós até já trouxemos isso, falam-se assim, nós somos mais ou menos, nós não. Há no Brasil em torno de 13 a 14 milhões de desempregados. Aí você abre uma contratação, tem muito currículo, mas você tem uma dificuldade gigante de encontrar um profissional que se adeque àquela vaga. A reflexão que eu deixo aqui. Será que eu estou me preparando verdadeiramente para assumir uma vaga quando a oportunidade chegar? Porque eu falo, né, gente, a sorte, ela encontra o preparo, né? E você tá ali de mão erguida, você se preparou para aquilo, você se desenvolveu e está disposto a pagar o preço. Então, a reflexão. Muitas vezes a gente coloca a culpa no governo, a gente coloca a culpa na falta de oportunidade, a gente coloca a culpa que tá frio demais, né? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Gente, eu falo por muito tempo eu não tinha R$1. E aí o que eu fazia? Eu ia modelar, eu ia ler livro. A internet tem milhares de coisas extremamente top. Mas não dá gratuito. tempo, porque tem muito vídeo no TikTok. Pessoal... exatamente. Aí você fica lá se preocupando com vida de rede social que não existe, gente, porque aquilo assim é comercial de margarina. Porque falar que o mundo é perfeito, que o cara não tá ferrado, não tá arrebentado, não brigou, às vezes assim, eu falo, foto de rede social, porque você olha portão pra dentro da casa do cara, é tudo zoado. É aquele meme, né? A pessoa tá com um iPhonezão do ano lá, mas o muro da casa não tá revocado. E não tem aquele negócio, quem vê essa pose fala que tem R$23 na conta. E assim, é um negócio que eu vivi isso, tipo assim, em questão do trabalho. Eu vejo muita gente reclamando que não tem oportunidade, que não tem condições. Cara, eu já tive 2 assinaturas na carteira ao mesmo tempo.
Ou seja, eu fiz minhas oportunidades. Eu trabalhava no emprego, ganhava pouco. Aham. Fazer que vou arrumar um emprego à noite. Fui lá, fiz uma declaração. Você faz um documento lá para você ter direito a assinar a carteira 2 vezes ao mesmo tempo. Fiz lá a declaração de jornada de trabalho, que é o nome do documento. Uhum. E aí você corre 2 FGTS ao mesmo tempo, você legal. tem 2 horários. Então foi a época que eu trabalhei com o Netão no Devores e trabalhava na outra empresa. Uhum. Aí a Sabrina falou assim, meu marido tem 2 empregos. Não, isso foi antes de eu conhecer ela. E foi. depois que eu conheci ela, eu tive que abandonar o Netão, né, Netão? Mas, assim, entra nessa questão de, assim, a pessoa reclama. Eu falo pra todo mundo, eu conheço muita gente que tem assim, essa dificuldade, às vezes até reclama. Ah, mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho Vitimização. condições. O que você fez? Você foi lá? Não, vamos lá, vamos Fez trabalhar, acontecer. cara. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter um Oportunidade. carro melhor, eu quero ter condições, eu quero, sei lá, comprar um telefone do ano, quero andar com roupa boa. Eu vou investir, quero, sei lá, comprar um carro legal. Vou trabalhar. E o que entendeu? que é assim, é o aprendizado, né, Zé? Tá louco. é Só uma coisa depende que da gente, não depende da tem gente. bala de prata. Para de reclamar da empresa, para de reclamar do país, para de reclamar das Isso aí. condições adversas. Caramba, tira sua bunda da cadeira, vai Isso lá aí, e faz. vai trabalhar. Porque você é o único responsável pela vida que você quer ter. Exatamente. Só você pode fazer isso. Exatamente. Eu E é acredito fácil muito falar, nisso. Xandão, você tá andando de caminhonetona, É isso aí mesmo. o coró do coco, né? Mas um dia você foi lá, você levantou e fez acontecer, não é? Mas ninguém vê a E ninguém vê o que você dia de faz das bicicletinha 6 da trabalhar, manhã às 8 da noite, né? É verdade, cara. Tipo assim, às vezes as pessoas falam, ai, é workaholic, às vezes fala assim, é feminista, é empoderada. O caramba, gente, eu só acredito que eu sou responsável pela vida que eu quero ter, que eu quero dar pra minha filha, né, as Isso. condições, que eu quero viver com a minha família, Isso aí. né? Então, assim, é muito fácil você julgar. Você conhece a jornada do outro? Não. E aí você fica batendo, assim, às vezes as pessoas batem no peito. Ah, porque Jesus amou, Jesus prega isso, Jesus prega aquilo. Meus amados, Jesus pregue que você respeite as pessoas, que você ame pessoas e que você faça coisas certas. Então, se você não sabe o que passa muro adentro da vida do seu vizinho, do seu amigo, não julga. Porque quando você aponta um dedo pra alguém, tem 1, 2, 3, tem 4 apontando pra você. E acho que nós não somos perfeitos a ponto de julgar. Com certeza que não. Então, se a gente verdade. não puder transbordar, se a gente não puder direcionar, se a gente não puder fazer alguma coisa de bom, fecha sua boca e não vai falar abobrinha do outro. Usa a segunda língua que o Igor... O Manes fala, né? Aprende uma nova língua. O silêncio. Pronto. É a melhor língua que você pode falar. Fica quieto, acabou, né? Sensacional. Pegando esse gancho de família, e cara, que hora que você é mãe, velho? Porque- Olha, Esposa, mãe, né? Não, porque, muito assim, bacana. sabe, eu acho que... Não, eu e o Torada que tem filho aqui, né? Mas eu ganho porque eu tenho duas, né? Uhum. E aí eu fico pensando assim, cara, tipo assim, você se estudou, preparou e tal. Como é que é a Roberta Barrios mãe, cara? É uma pergunta muito bacana e gosto muito de falar sobre isso. Vou falar pra você. A agenda é apertada, porque eu sou uma alma inquieta, multipotencial. Por muito tempo eu achei que eu era doente. E quando eu entrei num processo de autoconhecimento, eu fui entender que essa minha multipotencialidade, que eu achava que era uma ansiedade, era meu combustível e tá tudo certo, não é doença. Eu tenho esse talento, né? Esse dom de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Consigo entregar. Parabéns. E achava que isso era alguma coisa, porque todo mundo sente culpa, não adianta a gente romantizar. E o que eu, assim, falo muito com a minha filha? O tempo que a gente passa junto é de qualidade. Porque não adianta nada você ficar o dia inteiro dentro de casa, mas a sua casa ser um inferno. Gritaria, você blasfemando, você falando mal do teu marido. Caramba, por que você casou com ele? Eu falo assim para as pessoas, me traz 5 qualidades que fez você se apaixonar pelo seu esposo ou pela sua esposa. Eu te falo na hora. Exatamente, isso é legal. E é importante fazer isso. A gente chega final de tarde, um pergunta pro outro, como foi seu dia? E assim, por muito tempo, autoconhecimento de novo, Netão. Eu, assim, tive que ser muito viril. E quando eu entendi que a virilidade eu deixava no portão de casa, porque o mercado que eu tô inserida, você precisa Com certeza. ser um trator. E aí eu fui, nesse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, eu chego no portão de casa, o Robertão fica lá. Aí entra o quê? A esposa, a companheira, a opositora inteligente, porque a gente também não pode concordar com tudo, porque, Com né? certeza. Mas assim, então é tempo de qualidade. Aí veste a capa de mãe. Exatamente, de esposa, de filha, porque minha mãe... Serva, né? Serva do lar. Exatamente. E assim, minha mãe... Peraí, Não tem problema, não, né? deu uma engasgada aqui. Toma água aí. Eu tenho uma sorte de minha mãe morar comigo.
E isso permitiu, assim, que eu pudesse voar, né? Muito mais alto, me desenvolver. Então E tem ela um fica- suporte por trás aí. Aham, e ela fica em casa, me ajuda com a minha filha. E a minha mãe também foi um grande case de sucesso, porque a gente passou por uma dificuldade, minha mãe também tinha tudo, às vezes, para cair numa depressão. Minha mãe é uma fortaleza violenta. Hoje minha mãe faz super, ela tem 70, ela é de 49, quantos anos ela tem? 70 e Quem quer poucos anos? conta é o Neto. Vai, Netão. É de 70. De quanto? Ela é de 49. 49, então ela deve ter 62? 70. 72. 72 anos. Aí a minha mãe, tudo que eu ia aprendendo de técnica, de autoconhecimento, eu ia aplicando nela. No começo, o pau torava, porque ela achava que eu era louca, que aquilo não era de Deus, mas tudo é de Deus, se é para melhorar a nossa competência aqui na Terra. E aí faz supera, ela faz personal trainer, ela anda por tudo com a gente, sabe? Ela é muito Que ativa. E aí eu fui, tudo que fui dando certo, eu assim transbordava na minha mãe também e aplicava nela. Eu falo que ela é um dos meus cases de sucesso. Então, o tempo que a gente tem é um tempo de qualidade, é um tempo de respeito. O que a gente combina? O Gardel sempre leva a Lara para a escola e eu sempre busco. Quando eu tô em Maracaju ou quando ele tá, que a gente anda bastante também, mas é sempre essa... Então, minha mãe nos supera, eu levo, minha mãe nos supera, eu busco. Deu assim, Gardel, sendo esposa. Durante o dia, às vezes, a gente não se fala, porque a vida dele é bastante corrida, a minha também. Mas deu 6 horas da tarde, oi, cadê você? Como foi seu dia? Então, é a hora da gente ir desacelerando e entrando pra dentro de casa, porque eu, assim, aprendi muito nessa jornada que você tem que ter congruência. Sabe por que eu tô te pedindo isso? Esse teu lado família, esse teu lado esposa, esse teu lado mãe? Uhum. Porque tem muitas mulheres que estão na tua jornada, cara. E aí o que Sim. acontece? Acaba havendo um desequilíbrio na balança da vida, Sim. que ela é uma ótima profissional, mas uma péssima esposa, cara. Aham. E aí, às vezes, ela é uma boa esposa e uma péssima profissional. Eu Uhum. acredito que tem um equilíbrio. Com certeza. Em algum momento da vida vai haver um desequilíbrio. Uhum. Você vai ter que dedicar. Acontece, é normal. Mas conforme vai passar os anos e você vai conseguir entender e vai conseguir equilibrar esse jogo. Eu admiro muito a minha esposa porque ela foi uma pessoa assim que ela deixou de trabalhar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E, cara, é até doido falar isso. Eu perguntei pra ela esses dias, amor, você é feliz sendo dono de casa? Ela falou, muito. Exatamente. Eu sou feliz demais de estar cuidando da minha casa. Inclusive eu tô até abrindo aqui no café uma coisa pessoal minha, que ela até dispensou a secretária de casa. Ela falou, não vou dispensar, amor, tá? Eu mesmo cuido aqui. E tá tudo certo. Eu falei, cara, eu já admirava ela, admirei mais ainda, porque ela é feliz. E deixa eu te falar, ela tem formação acadêmica. Ótimo. Ela é formada na UEMS aqui, em administração. Uhum. Eu não tenho formação acadêmica e ela tem. Uhum. E eu falo assim, eu tô bem burguês aqui em casa, hein? Então, a secretária do lar é formada... Uma gestora. gestora do lar, E, né? gente, Agora, você tá administrando o lar, que é caso. Tô, amor, deixa comigo que eu administro. Então, às vezes as pessoas querem ficar em casa, mas acham que por conta que os outros vão falar ou pensar... sente culpa. E, Xandão, dá os parabéns pra ela. Sabe o que eu trago isso que a sua esposa decidiu fazer? Ela está verdadeiramente alinhada ao propósito dela. Porque quando você também não sabe o que você veio fazer nessa vida, nessa geração, você fica quicando. Você não se encontra em lugar nenhum. Você fica de um lugar para o outro e ainda julgando os outros. Então ela tá de parabéns, porque ela achou o que faz o coração dela bater. E ela não teve ressalvas nisso, assumiu. Assim como o meu coração bate por estar no mundo corporativo, por estar aí desenvolvendo liderança, desenvolvendo mulheres, colocando a minha história à disposição de quem quiser aprender. Então, acho que isso é muito bacana. E, de novo, como que eu vou conseguir estar mais alinhado com o meu propósito? Autoconhecimento, Neto. Porque eu falo assim, quando você não tem esse autoconhecimento, quando você verdadeiramente ainda não descobriu o que você veio fazer nessa terra, você gasta muita energia. Chega o final do dia, você tá cansado, você vive de mau humor, você só quer dormir. Porque quando você está desalinhado daquilo que faz seu coração bater, das coisas que você acredita, você não tem energia. A tua energia é muito baixa. Então, o convite. Se pergunte. Nós, falando aí de novo de educação, nós fomos uma geração condicionada a não fazer pergunta. Porque a gente achava que isso era falta de educação, falta de respeito. Hoje, assim, todas as pessoas que cruzam a minha jornada, eu falo o quê? Faça perguntas.
Porque a pergunta vai fazer com que você expanda a sua consciência. A sua pergunta vai fazer com que você descubra aonde verdadeiramente você quer chegar. Quem é você? Quais são suas habilidades e talentos? E outra, perguntar não é feio. Feio é você ir fazer errado sem perguntar, né? Então tem humildade. Peraí, eu não Não sei é fazer falta de isso. respeito você fazer perguntas. Eu não sei Sabe fazer uma isso, coisa me legal ensina. que eu gosto? Aprende, faz. Eu aprendi aqui no café, cara, assim, mais especificamente com o Neto e com o Tamioso. Eu chegava assim e falava assim pra eles, falei, mano, eu não sei fazer isso, cara, você me ensina? Ah, cara, não, eu ensino sim, cara, tipo, qualquer coisa, um telefone que eu comprava, não sabia mexer, falava pro Thiago, um treino que eu ia fazer com o Neto, cara, você me ensina? Cara, isso me dá uma sensibilidade, assim, de um senso de humildade do outro me ensinar, tá disposto a desprender daquele tempo da vida dele e me ensinar. Ô Zé, cara, às vezes, coisas simples que eu não sei, eu ligo pra ele, Zé, você pode me ajudar? Às vezes eu poderia olhar pra dentro de mim e falar, cara, eu sou um cara, tenho 37 anos, vou perguntar pra um guri daquele lá? Não, cara, então eu me desprendi disso. Já tem um tempo já, sabe? Bastante tempo. Uns murros de ponta de faca que a gente dá na vida e vai te ensinando você a ser mais humilde. Eu falei, cara, eu tô avançando, eu tô crescendo, eu tô desenvolvendo só pelo fato de o outro saber que eu não sei. Exatamente. Eu falo, o coração ensinável. Ele faz com que a gente siga e seja grande, mesmo sendo pequeno. Porque a gente não tem, de novo, a nossa vulnerabilidade. Eu não sei, me ensina lá. E tem gente que fala assim, nem quero. E já terceiriza, já fala, dá um jeito aí e corre, né, das responsabilidades. Aí fala assim, o Xandão teve sorte, o Zé teve sorte, o Netão teve sorte. Sorte, será, gente? É que a gente vai lá, levanta, tira a bunda da cadeira e faz. É simples assim. Roberta, eu quero fazer uma pergunta, voltar um pouquinho do que a gente estava conversando ali sobre família, sobre filhos. Sim. E você é uma pessoa apaixonada por gestão e por liderança. Sim. Né? Então você estuda muito sobre isso. Sim. Mas assim, e você chegar em casa e você ter sua filha como liderado? Como é que você vê isso aí? Como é que você se sente com relação a isso aí? Eu falo, é um desafio gigante, mas, de novo, a gente até estava falando nisso, e assim, eu trabalho muito com congruência, porque as pessoas que são muito próximas de nós, Neto, vê que assim, o que eu falo, o que eu prego é verdadeiramente o que eu vivo. E a minha filha tem 15 anos, é uma idade totalmente desafiadora, e eu falo, ela veio muito mais para me ensinar do que eu ensiná-la, porque eu falo, os filhos escolhem a gente, não somos nós que escolhemos eles. E a Lara, assim, ela é extremamente inteligente, ela é nerd, ela questiona, ela é uma pessoa, assim, que ela é muito antenada em relação a todas essas coisas de mundo, de adversidade, de preconceito. Ela tem a percepção dela sobre isso. E é assim, é ali que eu me sinto, às vezes, ela consegue me trazer mais desconforto ainda. Porque ela, assim, me mostra que eu preciso estar muito mais preparada. É um desafio, né? É um desafio, mas é um desafio, assim, que aquece o nosso coração. Porque uma coisa que eu falo muito, né, eu vejo, os filhos, eles não vão, assim, multiplicar o que você fala. Eles podem até, assim, dar uma escutadinha, mas sabe o que os filhos verdadeiramente vão fazer? O que você faz. É o teu exemplo. Então, por isso que a gente cuida muito, a nossa qualidade, o nosso respeito. Vou falar pra vocês, dentro da minha casa a gente não grita. Nós temos esse trato. Eu odeio grito, a Lara odeia grito. O Gardel, ele fala sempre numa mesma constância. Só se estiver pegando fogo a casa. Aí, né? beleza. Lá é combinado, né, cara? Aí tranquilo. Mas então, assim, porque não adianta nada a minha filha ver eu com um discurso e as minhas atitudes serem totalmente diferentes. Então, aquilo eu acho assim, é uma sementinha que está plantada e você observa muito como que o seu filho absorveu quando ele está longe de você. Então, procure conversar com as pessoas no meio que ele está inserido. Entendeu? Aí, assim, você vai ver que verdadeiramente aquilo fez sentido, você conseguiu transmitir a informação, mas eu bato muito assim na tecla do quê? O livre-arbítrio. Porque não adianta eu ser assim, cega e bitolada, né, e achar que o mundo é perfeito, não. Então, a minha parte, eu falo com o Senhor até, eu faço assim, com muito amor todos os dias, colocando a sementinha, cuidando da raiz da Lara. Porque eu falo que uma raiz forte, né,
quando frutifica, você consegue ter um pouquinho mais de cuidado para receber esses frutos. Mas a gente tá aí também sujeito a um mundo, que eu falo, volto a bater de novo, é o livre-arbítrio. Mas assim, os valores, os princípios, família, educação, respeito, espiritualidade, desenvolvimento intelectual, ela tá recebendo tudo. E muito amor, porque a Lara é muito amada e ela sabe disso. E a gente não tem, assim, receio de falar, filha, eu te amo. Então, como eu fui estudar e aprender, porque a gente era, assim, muitas vezes educado pelos nossos pontos fracos. Sim, e eu fui entender disso, né? Busquei estudar e tudo mais. Amo uma ferramenta fantástica chamada Constelação Familiar. E aí, quando eu entendi isso, eu nunca mais bati de apostila nela. A gente já fez aqui no café. Quem nunca bateu de apostila num filho? Ela já veio na... A Vavá? Isso, a Vanessa Legal. Dias veio aqui já, Isso. foi muito top o episódio dela, não tem o que falar. Assim, Então, foi... é uma ferramenta, assim, que eu falo que todas as pessoas devam conhecer, é extremamente abençoado, então, e ajuda muito. Então, e quando eu entendi verdadeiramente que eu não tinha que exigir da minha filha, assim, talvez as minhas mazelas, o que eu não fui, e eu preciso deixar que Lara seja Lara, as coisas, assim, tomaram um rumo muito mais leve. Fácil não é, porque é um filho, mas tem que ter uma leveza. E outra, a gente conversa muito. Eu converso com a Lara como eu tô conversando com vocês. O papel seu de plantar, de regar, de adubar é seu, não é dela, né? Exatamente. Então... Essa é uma questão, assim, muito, assim, em casa, né? Eu sou novo ainda, né? Muita gente não olha com esses olhos, mas eu já tenho minha esposa, já tenho minha casa, já tenho minha vida como adulto, né? Então, eu e a Sá, assim, conversa muito sobre isso. A gente tem um diálogo, assim, a gente conversa muito o dia todo, a gente conversa sobre tudo. Isso é muito importante. E a gente, assim, tem uma relação muito, muito 10, assim. E a gente conversa muito, né, sobre essa questão dos filhos. A gente, o que a gente vai fazer, o que a gente quer deixar para eles. E o que você diz, assim, é muito o que a gente pensa. De você dar exemplo e não impor ordem ou querer que a criança seja desse jeito ou daquele jeito. Cara, não adianta. Isso aí não adianta. A criança nunca vai ser. E aí cria até a rebeldia. Vai contra o que você está fazendo. Questão. Então, assim, a gente não quer ter isso em casa. Então, Foi o que quando eu entendi isso. Então, você falando isso pra chave. mim, assim, nossa, é o que a gente pensa, o que a gente quer fazer o dia que a gente tiver nossos filhos, vamos tentar passar isso pra eles, a questão dos valores, do amor em casa, a gente vai plantar tudo isso, porque realmente é questão do livre-arbítrio. Ela com a base enraizada em casa, ela sabendo quais são os valores dos pais dela, ela não vai dar ouvido pro mundo. Ela vai saber o que é certo e o que é errado e ela vai poder escolher. É a minha visão. Contrário de quem impõe. Não, peraí, você não vai fazer isso, aquilo. Não, mas por quê? E não fala nem por quê, né? Ótimo. E isso é um ponto muito interessante, Xandó, porque assim, eu bato muito na tecla, porque o adolescente, às vezes, ele tem a mania de esconder, omitir as coisas. E eu vou falar pra você, um dos meus maiores valores e princípios é a verdade. E eu falo, Lara, me fere. Eu me sinto extremamente invadida com a mentira. Então, não esconda nada da mamãe. Não minta pra mamãe. Então, eu deixo isso muito claro. Ela pode fazer livre-arbítrio, gente. Eu não sou perfeita, vou falar pra vocês. A gente cai, levanta, aprende, taranana, mas é o que eu passo pra ela. E eu sou apaixonada e eu acredito muito na comunicação. Eu acredito muito de falar, assim, o que você sente, de falar de coração para coração. Ela pode até fazer, pode se desviar, livre-arbítrio de novo. Mas a minha parte, gente, eu tenho muita tranquilidade no meu coração que está sendo feita com muito amor e maestria. E humildade. Ah, com certeza. Deixa eu... dentro de tudo isso aí que a gente falou, nossa, cara, já dá pra escrever um livro já. Sim, nossa, ele nem começou, né? Aí, deixa eu te falar o seguinte, cara, eu já tô achando que ela faz coisa pra caramba, ela faz mais coisa ainda, velho. Tá lá no cargo de diretor, é mãe, é esposa, tal. Você ainda desenvolveu um empreendedorismo numa gestão de sucessor familiar, cara. Conta aí, como que é isso? Outra paixão, porque eu acredito muito em liderança, eu acredito muito em gestão. E aí, de novo, todo conhecimento que a gente tem, nós temos que transbordar. Então, eu tenho um trabalho que eu faço mentoria para sucessores, onde eu insiro toda a parte de gestão, essa parte de autoconhecimento, essa parte de liderança.
que às vezes as pessoas precisam ir para fora de Maracaju. Então, eu atendo presencial na minha casa, né? Sucessores interessados em aprender sobre gestão, em aprender sobre liderança, em desenvolvimento de carreira dentro da propriedade, porque eu falo, essas fazendas são verdadeiras indústrias a céu aberto. Precisa de profissionalização. O faturamento de uma fazenda, gente, é surreal. E é assim, é uma indústria, é uma empresa. Então, faço esse trabalho. Profissionais que também querem crescer na carreira, trabalho com esse desenvolvimento de carreira, ajudo aí a ter um foco. E às vezes também sou chamada para fazer trabalho de liderança em loco em empresas. Faço isso. Vocês vão falar, ô, maluca, que horário? Eu atendo à noite e às vezes nos finais de semana. 2020 eu falo, eu estudei pra caramba. 2021 eu trabalhei todos os finais de semana, exceto uns 2 aí que eu tava recém-operada. Aí as pessoas falam que a gente tem muita sorte, né? Nossa, não tem nem cara, sim, é fantástico, né? Eu ouvindo você falando mais uma vez me inspira mais ainda em ser alguém melhor. Não tô dizendo que eu tô rasgando grana, mas a minha cabeça não é de economizar grana. A minha cabeça é de ganhar mais grana. Uhum. Eu não guardo nem ranço, vou guardar dinheiro, gente. Vote, né? Então, assim... Brincadeira. Não, brincadeiras à parte, mas... Eu invisto, né? Isso aí. É isso aí. E viver a vida. Uhum. Então, esse trabalho teu de mentoria, de palestra, né? Isso tudo tá acessível. Quem quer encontrar você... através da rede social, tá WhatsApp. Eu tenho meu Instagram, @Roberta Barrios, Facebook Roberta Barrios, LinkedIn Roberta Barrios. Lá no meu Instagram tem o link para o meu WhatsApp, fala comigo. Então, eu falo, e acho que assim, você fala, meu Deus, que hora que você dorme? De novo, gente, quando você é apaixonado pelo que você faz, quando você sabe verdadeiramente o que você veio fazer, foi sempre assim, Roberta? Não. Como que você descobriu essa paixão? Caminhando, gente, me desenvolvendo, servindo, errando, caindo, levantando, chorando. Então, eu não gasto energia, eu tô sempre assim, intensa, porque eu amo fazer isso. Legal. E que horas que começa o dia da Roberta Barrios? Geralmente, meu dia precisa começar às 4h20. Caramba. Porque assim... 4h20, maluco. Porque eu tenho 3 cachorrinhos, tenho um gatinho, aí a hora que a gente conversa com eles, aí eu tenho uma poodlezinha que come ou um abacate ou um mamão, aí você vai conversando, 5 horas a gente tá lá, a gente vai treinar, né? Por não ter período eu treinei sozinha, hoje o Gardel treina comigo, Lara tá querendo voltar. Em um momento da minha vida também, quando falou aí de shape, é outra coisa assim que eu gosto de pagar pra ver tudo, sabe, gente? Eu sou uma cientista ambulante. Eu tava com quase 90 quilos, eu deixei 25 quilos pra trás com dieta e com atividade física. Isso é difícil, né? Qualquer um não. Não, cara. Tanto que hoje eu tô lutando, é o que você falou, tem época que a gente assim foca e dela é pouco, mas eu tô lutando pra voltar, porque eu vi que eu era capaz, sem nenhuma cirurgia, foram 25 quilos, e assim, eu cheguei no auge, no meu melhor, eu amo olhar aquelas fotos e ver, mas era uma época que eu não estava tão focada, eu acho que eu não tinha tanta clareza, que um dos meus chamados é falar, desenvolver, então eu tinha um pouquinho mais de tempo pra cuidar. Essa tua história dos 25 quilos menos, nós vamos desenvolver um outro bloco aqui do Café Brothers, o Café Maromba. Daí a gente... eu já quero ser cobaia, hein? Daí a gente chama você aqui pra contar como que foi esses 25 quilos menos. Sabe por quê? Se tem uma coisa difícil nessa vida, cara, pra mulher é perder peso. Sim. E aí eu falo isso assim, mais uma vez, que a Aline, minha esposa, ela perdeu 10 quilos. Agora tem pouco tempo aí, tem uns 60 dias. E eu vi a dificuldade que cara. A pessoa tem que ser muito disciplinada. Focada. Sem intervenção cirúrgica, tem que ser muito disciplinada para fazer isso. Por isso que é tão difícil de acontecer. Então eu falo assim, até tô brincando, mas é uma hora que a gente vai fazer o Café Maromba aí, chamar essas pessoas que conseguiram perder esse peso e contar um pouco da história para inspirar outras pessoas. Sim. E porque você tem coisa boa de comer, né? É uma das melhores coisas da vida, mas acho que assim, até porque o meu mindset é muito de resultado, né? É uma coisa que é minha. Então eu preciso ver começo, meio e fim. Quando você começa a ver resultado na transformação do shape, você não quer parar mais, né?
A gente é meio desconfiado pra falar disso, né? Não chegamos lá ainda, né? Não Mas chegamos lá ainda, mas estamos tentando, né, cara? Legal. Deixa eu te falar uma outra coisa, então. Já caminhamos uma longa jornada aí, né, de Roberta Barros. Mas assim, dentro de tudo isso que você tem vivido nos últimos 25 anos, que você disse? De carreira, sim. De carreira, tal, casamento, tem a filha, tudo. Quais são as suas 3 prioridades? Assim, numerando de 1 a 3, assim, que os teus valores, as tuas 3 prioridades, aquilo que você não abre mão. O que eu não abro mão, eu falo espiritualidade, família e trabalho. Porque o trabalho devolve tudo. Né? A família é o apoio. A família é para onde você vai voltar. Porque eu falo para vocês, nós já passamos por diversos desafios. A gente já caiu e levantou muitas vezes. E falo com muito carinho. Tudo isso serviu para nos fortalecer. A gente ficou muito mais próximo. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando vem um desafio, às vezes quando uma crise entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, você tem que pegar isso daí para ver assim, a tua fortaleza, para se unir. Eu falei, a tua família vai estar sempre ali. Todos vão embora, mas a tua família vai ficar. Então, e se você tem uma espiritualidade, se você está conectado ao Criador, porque Ele prega isso, a família, a unidade, o amor. Então, você vai aguentar qualquer arroxo que a vida te trouxer. Vai ser café pequeno. Uau, que massa. Então, quanto mais você apanhar, se você tiver com esses pilares, a tua espiritualidade, porque você precisa acreditar em alguma coisa, gente. É impossível você não ter um momento ali de gratidão, de oração, de conexão. A tua família é aquele apoio. Pai e mãe te deram a vida, ali começa tudo, né? Aí, na jornada, você deixa eles para ser um só corpo, uma só carne com quem você escolheu. E outra, quem você escolheu, a culpa é tua. Se você errou no processo de recrutamento e seleção, vai se arrebentar treinando. Mas separação é uma coisa que não existe. Essa dica é boa pro Netão. Uma coisa que a Sá sempre fala. É por isso a seleção tá demorada. Então, tudo certo. Isso mesmo, capricha. Né? Uma coisa que a Sá sempre fala é a questão do namoro. Cara, o namoro é o teste pro casamento. Exatamente. Se a pessoa no namoro já viu que tinha umas coisas erradas, então a pessoa não era pra você. Casou, depois que casou a pessoa mudou. Mentira. Não muda. A pessoa já era desse jeito e você que tava fingindo que não tava à venda. E aí depois vem reclamar, não deu certo, isso, aquilo. Cara, não. O namoro já é o teste. Se o namoro não tá bom, então, infelizmente... Roberto, que legal, cara. Eu fiz essa pergunta assim de propósito mesmo, pra saber as tuas prioridades, né? Porque é uma pergunta que eu tenho trazido aqui pro café. Pessoas de sucesso e alta performance e rendimento sempre vão estar conectadas a esses valores aí. Às vezes altera um pouquinho a ordem ali, mas geralmente são os mesmos. Eu observo muito isso. Quer fazer mais alguma pergunta, Netão? Porque senão eu vou passar pro Zé aí. Já vamos chegar no final já? Vamos chegar no Terminando final. já? Deixa eu pensar aqui, cara. Deixa eu pensar. Prepara a braba pro final. Não, eu tenho então. uma aqui, mas eu tô... Ai, que medo. Manda pro final a braba, então. Segurizão Manda pro fera. final a braba. Deixa eu pensar aqui. Então pensa aí. Não tem problema não, Netão. Não, eu ia perguntar alguma coisa, eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar de novo. Não. Cara, não tenho que falar, assim, eu já conheci a Roberta, né, a gente já, tipo assim, eu já tinha um carinho pelo trabalho dela, já admiro bastante. Calma, Zé, não é conclusão. Calma aí, cara, tô conversando, só vou entrar nessa questão aí, tipo assim, pra quem não sabe, a gente quase trabalhou junto, né, e quase, nunca deixei de deixar essa linha aí, dia não sei, né, porta aberta, não me sinto preparado ainda pra atender essas expectativas, mas quem sabe não sei, vou deixar esse negócio aí. É uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, respeito muito o seu trabalho, a gente teve uma conversa muito legal em 2018, foi, assim, uma entrevista que a gente teve, foi um negócio, cara, muito 10, eu gostei muito, assim, me senti muito feliz naquele momento, que, assim, foi uma troca muito legal, conhecer melhor sobre a sua história, a gente conversou sobre várias coisas, foi um bate-papo muito legal, e a hora que vocês disseram que ela ia vir hoje, eu falei, cara, vou ter que ir, porque, assim, vai ser legal, sabe, uma troca muito, muito legal mesmo. Então se fosse outro, você não ia vir, Zé. Eu ia pensar, bicho. Roberto, eu tenho uma pergunta. Pra pessoa que ela quer subir de nível. E eu vou fazer uma piada aqui, você me desculpa, me À perdoe. vontade. Pra pessoa que tá na lama, que tá no Barrios. Quais dicas você dá pra isso? Mas que pessoa que quer subir de nível? A pessoa que quer subir de nível, primeiramente, ela tem que saber pra onde ela quer ir. Porque quando você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Falei isso pra você hoje, né? E aí, quando qualquer caminho serve, você vai estar sujeito a ter que engolir o que os outros decidirem da tua vida. Verdade. E só de pensar nisso já me dá arrepio. Então fica a reflexão.
né? Para subir para um próximo nível, não vai cair do céu, não tem bala de prata. Você vai ter que tirar a sua bunda da cadeira e fazer acontecer. Aonde você quer estar? Em que lugar você quer subir de nível? Profissionalmente, na sua família, espiritualmente? Então, eu acredito muito assim em traçar, responder aquelas perguntas. Quem eu sou? Aonde eu quero estar? O que faz sentido para mim? Quais são os meus talentos? Eu conheço? As minhas habilidades? O que eu amo fazer e faço com a mão nas costas? Aí você já vai fechando o leque para você saber aonde você vai direcionar a sua energia. Porque, de novo, se você não sabe tudo isso, você se sente com uma energia muito baixa, você se sente cansado e você só quer dormir. Eu tenho um dos mentores que fala, né? Às vezes a vida da pessoa é tão ruim, é tão que ela não quer ficar acordada. Aí, tipo assim, fala assim, fica dormindo, fica no caixão em vida. Então, eu acredito que é você se fazer essas perguntas e assim, e não querer ir rápido demais. Porque isso também vai te frustrar. E lembrar, gente, eu tô aqui brincando, falando com toda a autoridade, mas são 25 anos de carreira. Eu comecei esse processo de autoconhecimento de arroxo em 2008. Então, não tem fórmula mágica. É um pezinho na frente do outro, é dia após dia. Vai ter dia de tristeza, vai ter dia de alegria, vai ter dia de glória, vai ter dia de muito dinheiro, vai ter dia que não tem R$1. Mas você não pode desistir. Você tem que focar naquele alvo, não que você não vá mudar, às vezes, alguma parte do teu planejamento. Mas, assim, você tem que ser tão obstinado a ponto de eliminar plano B. Siga naquilo. Ande com pessoas que te tirem da zona de conforto. Tá? Sentem em mesas também que você talvez seja o menor, porque isso vai te fazer dar expansão. Como que você aprende? Livros, experiências, viagens, estudando. Isso vai abrir a tua cabeça. Então essa é a minha contribuição, não é falácia, não é fake news, porque foi o que eu coloquei na minha vida. Vou falar pra vocês, em um momento da minha vida eu enfrentei uma depressão violenta. E aí foi uma das coisas que fez com que eu me tornasse essa metralhadora da fala, do transbordo, de ajudar pessoas. Porque muitas vezes você tá com um sorriso no rosto, a tua alma tá esfacelada e ninguém percebe. E às vezes você tá gritando por ajuda e ninguém vê. Então foi uma das coisas assim que eu falei, eu preciso ajudar pessoas. Eu preciso, assim, contar a minha história. Se eu venci, todo mundo pode. E o que, assim, foi uma grande virada de chave. Eu recebi por e-mail de uma amiga um livro chamado O Poder da Esposa que Ora. Porque naquele momento eu estava até questionando a minha fé. E dali eu não parei nunca mais. E falei, eu nunca mais vou me entregar. Vai ter dia ruim? Tem. Mas a gente não pode deixar que esses dias ruins durem mais que 3 dias. Se for mais, procura ajuda, busca um médico, procura profissional. Precisa olhar para isso. E não tem problema nenhum a gente, às vezes, tomar medicação. Mas o que não pode parar é a gente, assim, desistir da vida. E eu sei o que é uma depressão. Eu sei o que é você não ter vontade de agir. Então, acho que isso eu consegui converter para ajudar pessoas. Você não vai cobrar a gente depois do final. Cara, uma mentoria. Essa aí, mentoria aqui, cara do céu. Mentoria de milhões, Natão. De milhões. Não, mas você vê assim, isso aí, cara, esse tipo de coisa que ela falou, isso aí, cara, ajuda muita gente. Porque a maioria tá perdida. Uhum. São poucas pessoas que elas estão conectadas com o Criador ou com o seu propósito. São pouquíssimas pessoas. E entra aquela questão que hoje nós temos muitas escolhas, né? No caso, assim, a minha geração vem de um lugar que é que hoje você pode ser o que você quiser. Só que você não sabe o que você quer ser. Então você fica naquele paradoxo. Aquele paradoxo assim, cara, eu quero ser isso, tá? Mas será que é isso que realmente eu quero? Mas o meu amigo e já tem que ser muito rápido, né? Não, e aí entra aquela questão da comparação. Tá, mas o meu amigo tá assim já, né, cara? Eu, tô aqui ainda. Ou às vezes, eu já tô aqui, mas aí tem um amigo meu que tá lá. Assim, alguém vai estar se inspirando em você. Em algum momento da sua vida, alguém vai estar falando, esse cara é legal, acho que eu vou... o que ele faz é certo. O que ele fez daquele jeito foi certo. Então, pra algum momento da sua vida, aquilo ali vai servir pra alguém. Então é algo que a gente tem que pensar muito, né? E todo mundo quer vencer, mas ninguém quer se preparar. Exatamente. Como ela fez Não desde quer o pagar começo. o preço. Exatamente. Não quer pagar o preço. E às vezes essa comparação acaba tornando uma frustração. E você disse tudo, a tua geração, ela é munida de muita informação, de muitos chamativos. Mas o que eu falo muito para os jovens que eu atendo, gente, tome um caminho, mas o caminho certo. E não tem bala de prata, você vai ter que pagar o preço. Top. Gente, estamos chegando no final. Hoje o nosso querido José Ifran tá aí, o Zé.
Eu vou deixar para ele fazer a pergunta final aí, mas eu acredito novo, que ela não vai aquela- ter. Eu acho que ela não vai ter dificuldade nenhuma. Eu pra também acho que responder, não, né? cara. Mas. Eu penso que vai ser a convidada que vai ter a resposta na ponta da língua aí. Só Assim, tem nós aqui do café, todos os convidados a gente faz esse bate-papo, né, uma troca muito legal. Uhum. E aí a gente sempre deixa uma pergunta pro final, quem faz é o Álvaro, então assim, é muita responsabilidade essa pergunta. Uau! Cara, ô Álvaro, você Será que eu sabe, vou né, dar conta? que essa pergunta aqui tem peso e, rapaz do céu, cara, meu ombro aqui tá... Então assim, a pergunta é, além da Roberta Barros, empreendedora, mãe, assim, tudo que a gente trouxe aqui, quem que é a Roberta como ser humano dentro de casa, assim, a Roberta filha, além da Roberta pessoa, figura pública, hoje você é uma figura pública, porque assim, todo mundo, né, te conhece, eu creio que no estado, né, por conta da Canadá, tem vários locais, então quem que é a Roberta, além da Roberta Barros, figura pública? A Roberta, na essência, ela é um ser humano apaixonado pela vida. Ela acorda de bom humor, segundo a Lara e o Gardel, diz que é irritante meu bom humor, porque eu acordo conversando. É um ser humano, assim, muito grato. Grato mesmo. Até pela maior dificuldade, pela diversidade. Eu, assim, aprendi muito com isso. Sou extremamente apaixonada pela vida, eu sou apaixonada por pessoas. Eu sou apaixonada pela natureza, eu amo viajar. Então, assim, na simplicidade, na minha essência, eu sou ligada no 220 e, assim, sempre nessa vibe. Às vezes eu falo, gente, a minha cara é feia, mas o meu coração é muito bom. Essa sou eu, na essência mesmo. Bom, bem que você falou, né, Xandola, já tava pronto para responder, né? Tava bom da língua. Então, considerações finais do app. Quanto que é a sessão aí? Ui, cuidado do microfone. Aceita Bitcoin, aproveitar que tá Podemos conversar, entender mais. Roberto, assim, você falou sobre liderança, sobre gestão, você falou que é apaixonado sobre isso, Uhum. mas assim, o que é cativante, na verdade, é que você exerce o que você fala, o que você prega, você é. Então, você não é só um especialista em liderança, você é uma líder nata, porque você assina a sua casa, Uhum. você demonstrou pra nós aqui que você é uma baita líder, Uhum. e eu creio que no seu trabalho também, lógico que eu não tenho outras opiniões de lá pra poder falar, Uhum, mas fique à vontade. eu creio que também deve Ele ser... lembrou de uma conversa que nós tivemos Aí, em ó. 2018, né? E marcou, né? Foi, Por quê? não, pra mim foi, cara, de verdade, foi um bate-papo, assim, muito legal mesmo. E isso, assim, cara, 4 anos atrás, e ela já tinha essa visão, e vendo que você cresceu muito mais do que a gente tinha conversado naquela época, nossa, eu fico, caramba, como as coisas mudam e as pessoas se desenvolvem, e é nítido ver isso. Então, você dizendo que você estudou, que você se preparou, realmente dá pra ver que muita coisa mudou desde então. Então, muito, muito legal mesmo. Tô bem feliz com o convite de hoje de estar participando aqui e ser você que tá aqui hoje, né? E eu falo, ninguém é tão bom que não tenha nada a aprender e não tão ruim que não tenha nada para ensinar. Então, eu sempre vou de coração aberto mesmo. Inocência? Eu não vejo como inocência. É o meu olhar, é como eu vejo a vida, é com muito amor. E na simplicidade. Não é assim, não é falácia. Porque, né, uma das coisas, assim, que eu conversava muito com a minha terapeuta, eu falava assim, eu tinha muito medo de não ter essa congruência. Então, assim, porque é o que eu prego, é o que eu falo, é o que eu acredito, e eu vivo isso. Isso é importante. E aí, Netão, pode concluir. Não, então, e pra finalizar nisso aí, você é uma pessoa que, na verdade, encaixou perfeitamente no propósito do café. Você entendeu? E por quê? A gente quer transformar a vida de pessoas, nem que seja uma só. E, e o seu testemunho aqui, a sua falácia, vamos dizer assim, com certeza me acrescentou muito e vai fazer, como o Xandó disse no começo, a gente sai daqui, entra aqui de um jeito e sai daqui muito melhor. E assim, falando por mim, que você cumpriu o seu papel e eu também tô impactado pelo que você falou aqui, viu? Obrigado, viu? Gratidão, nossa, fico muito feliz. Você já deu suas Não tem o que falar, cara. considerações. Eu já tinha uma visão, já tinha uma consideração sobre o trabalho e tal. E, cara, renovou isso aí, vai continuar. Pode ter certeza que assim, vou sempre admirar o seu trabalho. É uma coisa assim que show de bola. E me sinto extremamente honrada por estar aqui aprendendo com vocês, meninos. Bom, eu, mais uma vez, estou de frente de uma pessoa real, né? Que hoje, apesar da sua maquiagem muito bonita... Eu que faço, viu? Eu adoro maquiagem. se desfez como ser humano, abriu as suas entranhas, suas feridas, né? Se fez uma pessoa ser humano de verdade, na real, e mostrou que é possível ser uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso,
sendo uma boa mãe, sendo uma esposa fiel, sendo uma filha honrada, que honra os seus pais, sendo uma cidadã de bem e uma pessoa que consegue, em tudo isso, ter sucesso e, além disso, transbordar na vida das pessoas. Eu te admiro pelo aquilo que você é aqui, não te conhecia, estou muito feliz. Eu tenho dito que as pessoas que caminham num propósito, uma hora ou outra vida Se atraem. Vão se juntar. Eu acredito muito nisso. E aí, hoje eu encontrei mais uma peça no meu quebra-cabeça de uma pessoa que disse coisas que fizeram muito sentido para mim e eu vou carregar para a vida esses ensinamentos, esses valores. Desejo a você toda a sorte de bênção, muito Amém. sucesso Tomo posse. para você, né, no seu trabalho, nessa nova jornada de mentoria. Desejo que tenha muitos e muitos clientes a ponto de você não ter como atendê-los, ter que contratar pessoas para trabalhar Amém. junto com você. Acredito que o sucesso para você ele é inevitável, porque você está no caminho para encontrar ele e está preparada. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu estou muito feliz de ter você aqui no Café Brothers. Gente, eu não tenho palavras, eu falo pra explicar. É o que eu falo nas fotos, que às vezes eu falo, gente, é surreal. Só vivendo isso daqui pra gente conseguir transmitir. Porque às vezes uma foto ou vídeo, a energia desse lugar, a cabeça, o mindset, a mentalidade desses meninos é o que o mundo precisa. O que o Xandó disse, eu acredito verdadeiramente, porque as energias acabam se atraindo. Né, você se conecta com pessoas que estão relacionadas e vivendo e acreditam no mesmo propósito que você. E então, assim, só gratidão mesmo. Eu falo, eu não esperava ser convidada tão rápido. Me sinto extremamente honrada. Sério mesmo, viu, gente? Legal. E assim, não parem, que é um projeto lindo. Como o Neto disse, quando a gente levanta da cama, se a gente tiver a condição e a bênção de impactar uma vida, já valeu a pena aquele dia. Porque às vezes a gente quer muita gente, quer seguidores, quer likes. Like é ego, gente. O que faz a diferença é o que você faz na vida das pessoas para o bem. Com certeza. Né? Então aqui eu quero agradecer. Digo aí que sigo, né, essa jornada como diretora corporativa nessa empresa que eu amo, que aprendi muito. Sigo minha jornada aí transbordando na vida das pessoas. Eu não quero nunca mais fechar minha boca. Eu falo pra caramba, né? Eu falo, você vai se tornando uma metralhadora de palavras. Mas é assim, é pra edificar vidas, é pra poder ajudar pessoas. E se eu, que era uma improvável, né, uma guerreira, conseguir, e ainda tenho muitos projetos, tenho um planejamento estratégico, Roberta, até 2030, de coisas que eu tenho que me virar, mas eu tenho que entregar. Que legal. Que eu prometi pra mim mesmo. Então, assim, só gratidão, gente. É uma experiência única poder estar aqui aprendendo com vocês. Eu tenho certeza que eu não vou sair como eu cheguei, porque eu sou outra Roberta agora. Legal. E nós também. Obrigado. Quem quer te encontrar aí nas redes sociais? Eu sei que você já falou, mas a gente vai reforçar aí. Meu Instagram é @RobertaBarrios. Lá tem o link que fala comigo pelo WhatsApp se precisar. Meu Facebook, Roberta Barrios. E o meu LinkedIn também, Roberta Barrios. Eu estou nessas 3 redes sociais por enquanto. Eu tenho um canal no YouTube, mas preciso ativá-lo. Não, se você precisar, nós temos uma agência de marketing digital aqui, que é do Muito Thiago, a 3454. Legal. Na verdade, é só Vai, 454. faz a propaganda. 454, a gente marca digital. Legal. Só falar com ele aí que ele te orienta aí. Bacana. 2 coisas agora no final desse episódio que eu quero reforçar. Primeiro, quero agradecer, né, Natão? Mostra lá pra câmera lá esse presente. É verdade. Essa... Presentão top, Nós hein? ganhamos um presente lá da Andréia, né? Da AMAP. Muito Aham. top. Da MAPEC? Amapec. Da MAPEC, Muito top. cara. Uma caneca personalizada, pintada à mão, né? Tá o nome de todo mundo aqui à mão. Esse nome que tá aqui é do Thiago Tamioso, tá? E muito obrigado, né, pelo presente. E a segunda coisa que nós vamos deixar aqui nesse episódio do café nós vamos deixar o QR Code dessa associação, a MAPEC aqui de Maracaju. Se você quiser fazer a sua doação, né? Essa associação, ela cuida das pessoas que estão enfrentando essa luta contra o câncer. Então, qualquer valor que você quiser doar, nós vamos deixar o QR Code e vai diretamente para a associação. Não passa nada aqui pelo café. Nós somos apenas um canal para ajudar essas pessoas que estão enfrentando essa luta terrível contra o câncer.
E estamos em todas as plataformas digitais. Se você não segue a gente, ainda segue no Instagram. Se você já está no Instagram, segue a gente e se inscreve no canal no YouTube. Estamos também no Spotify, no Deezer. Tá fazendo sua caminhada, tá fazendo o cardio, coloca o fone no ouvido e escuta o Café Brothers. Aqui tem histórias que vão transformar a sua vida de uma maneira ou de outra. E só para finalizar, vou fazer um adendo aqui. A Amapec cuida hoje de 62 pacientes com câncer. Tá? Então, assim, não é 5, não. São 62 pessoas que são cuidadas pela Associação do Câncer de Maracaju. É um projeto muito lindo. E o que eu vou reforçar, gente? Se você tiver aquele sapato, aquela roupa, o que você tiver na sua casa para doação, leva lá para Andréia Bess, que ela faz um trabalho muito legal. Então, o que você... Às vezes não tem o valor, mas quer contribuir... Tem aquele casaco que você não usa mais, aquela bota que você comprou e tá apertada. Faz uma doação lá que vai ser muito bem investida. A Andréia tem esse projeto lindo. Meninos, parabéns aí pelo apoio a ela. Obrigado. E ela merece todo o nosso respeito, o nosso cuidado e o nosso olhar. Verdade. Netão, o que a nossa convidada merece? Uma salva de palmas. Salva de palmas, em pé. Gratidão. Estamos encerrados. E logo os cortes do café, hein? Logo, hein? 2023 tá aí. Valeu, um abraço, Logo, gente. logo. Estamos finalizados.